Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Maria e este é o meu sinal. Eu estou aqui com o meu amigo Anderson e estaremos transmitindo esta aula. Vamos lá? A nossa aula de hoje é a segunda aula de poemas e linguagem figurada. Então vamos a mais esse momento de aula, onde estaremos vendo mais um pouco deste conhecimento. Vamos organizar aí o espaço, vocês estão acordando, não é? E aí eu não sei o espaço que vocês estão, mas gostaria de lembrar do momento que vocês estão começando, né, o dia de vocês. Então, vocês precisam aí organizar todo o espaço, independente do horário que vocês estão vendo esta aula, vocês precisam se organizar para ter um momento de estudo agradável. Isso é para tudo, não é? Então, depois de se organizar, vamos caminhar nessa trilha juntos, onde iremos ter mais conhecimentos sobre poema e linguagem figurada. Nesta aula, eu vou falar um pouco mais sobre poema e linguagem figurada, porque já tivemos a primeira aula. Essa é a segunda aula e ainda teremos mais uma aula de linguagem figurada. E aí ontem, não sei se foi ontem, o dia que você vai assistir esta aula, vocês aprenderam que nem todo texto é poesia, que o texto escrito em verso, ele é um poema e que de qualquer texto, de qualquer imagem, você pode fazer poesia. Você pode fazer poesia deste momento que você está vivenciando agora, seja ele bom ou ruim, não é? Aos seus olhos. Então, podemos fazer poesia de qualquer momento, de qualquer imagem, de qualquer frase, de qualquer texto. Poesia é a expressão, é o sentimento, daquilo que estamos vivenciando. Então vamos lá, como se faz poesia ou poema? Eu falei, não é um pouquinho, mas iremos conhecer mais esses detalhes do poema, da poesia, não é, da linguagem figurada que está, não é, inserido dentro dos textos e que muitas vezes passamos por cima e não conhecemos, não é? Não percebemos, às vezes ainda não estamos conhecendo, não é? Identificando dentro do texto, e aí vem a importância de lermos com atenção, de estarmos aí, ó, bem ligadinhos em todos os detalhes do texto. Então, um texto, ele quando é confeccionado, construído, não é, criado, ele tem a sua estilística, o seu estilo. Então, um texto ele pode ser escrito em prosa ou em verso. Eu falei na aula anterior que nem todo texto em verso é um poema, é uma poesia, porque vocês já ouviram alguém dizendo assim: o texto em verso é uma poesia. E aí aprendemos que nem todo texto em verso é um poema ou uma poesia, não é? A palavra certa é poema. A poesia é a forma, a expressividade do texto. Podemos fazer de um poema uma poesia, não é verdade? Então é interessante prestar atenção nesses detalhes e identificar essas figuras de linguagem que está espalhada no texto. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês também para o nosso canal, o nosso aplicativo, onde vocês podem ficar ligadinhos, conectados e acessando a todo esse conhecimento de língua portuguesa, matemática, todas as disciplinas. Então, toda aula vocês têm o privilégio de aparecer, não é, na TV, o QR Code, onde você aponta o seu celular para o primeiro, aquele que tem um sistema Android, e o segundo QR Code é para aquele celular que tem o sistema iOS, tá bom? Então, vocês já estão ouvindo isso, já estão familiarizados com essa informação e fazem, eu acredito que vocês são muito inteligentes e já estão fazendo isso assim tranquilamente.
já conseguem dominar as redes sociais, vocês já sabem operar, não é? Qualquer celular, e aí conseguem obter essa informação. Se você não consegue, pede ajuda para alguém da sua família, o seu responsável, o vizinho, o colega que sabe mais um pouquinho que você, lembrando que ele não é melhor do que você, ele é igual a você. Somos todos iguais. E isso também é poesia. Então vamos lá. A organização do poema, não é? Nesta organização que eu tenho falado, introduzi a aula falando com vocês, nós temos o verso, não é? Vimos na aula anterior que o filósofo Aristóteles, ele diz para a gente, né, tem essa afirmação dele, que nem todo texto escrito em verso é um poema. Então, o verso precisamos conhecer, não é? O que é verso? Eu falei na aula anterior, trouxe aqui reforçando. Verso é considerado cada linha de um poema. O verso pode conter apenas uma palavra, pessoal, ou um segmento de palavra com um tipo de ritmo. Então, aí vem o ritmo, a sonoridade das palavras faladas por quem está lendo, não é? Este poema. Já a rima é a sucessão de sons ou fracos repetidos com intervalos regulares ou variados. Então, depende do texto, das palavras que estão ali escritas. Já a estrofe é o conjunto de vários versos. A estrofe, ela representa aquele conjunto de vários versos. E aí, em um texto, nós poderemos ter 4 estrofes, 5 estrofes, e cada estrofe é esse conjunto de versos, ok? Mas existe estrofe apenas com um verso. É o que se chama monóstico. É aquela estrofe que tem apenas um verso. Então, quando você vê um texto, não é um poema com um verso, ele é um monóstico. Uma estrofe com 2 versos chama-se dístico, tá? Então, talvez essa palavra, ela não seja uma palavra conhecida no nosso dia a dia, mas ela faz parte desse estudo de poema e linguagem figurada. E por que não apresentar para vocês? Se vocês são esses alunos que serão aqueles experts do futuro ou da atualidade, já são, não é? Vocês... a nossa expectativa está em vocês, por isso que estamos investindo na educação de vocês. Vamos lá. O texto em verso focaliza a mensagem, por isso utiliza a linguagem figurada. As figuras de linguagem, vou ler novamente com vocês. O texto em verso focaliza a mensagem, por isso utiliza a linguagem figurada, as figuras de linguagem. E o que são figuras de linguagem? E aí? Quem são elas? São recursos que o falante ou o escritor usa para dar maior expressividade à sua mensagem. Então, são recursos usados pelo escritor. Agora iremos conhecer as principais figuras de linguagens encontradas nos poemas. Então, nós temos a metáfora. Eu já falei com vocês sobre esta figura de linguagem. Talvez vocês ainda não tenham tido acesso, assim, na sua mente, assim, não sei, professora, que linguagem é essa? Não lembro agora. Mas vocês irão lembrar quando jogar esses exemplos para vocês. Temos a comparação, temos também a personificação, também chamada de prosopopeia, e a onomatopeia. Vamos conhecê-las? A metáfora é o emprego de uma palavra com o significado de outra, em vista de uma relação de semelhança entre ambas.
percebam, quando alguém chega para a gente e diz assim, ó, vou te falar algo, mas você não pode falar para ninguém, é segredo. E aí você fala isso assim, ó, minha boca é um túmulo. Você está dizendo que dali não vai sair nada, não é? Então, é uma metáfora, porque você está, de certa forma, dizendo que a sua boca é um túmulo. Você está comparando a sua boca, não é, com um túmulo, não é, que não sai nada de lá. Depois que enterra, né, minha gente? Acabou, já era. Essa rua é um verdadeiro deserto, não é? Você está também, não é, dizendo que a rua não tem ninguém. Então, muita gente confunde a metáfora com a comparação, que é outra figura de linguagem. E aí eu vou mostrar para vocês esta diferença que existe, tá? Usando os exemplos. Vamos ver a diferença entre metáfora e comparação agora. A metáfora, ela é construída através de uma comparação mental, não é? Quando você compara mentalmente, não é? Quando alguém chega e diz assim, você é o meu sol, não é? Você está fazendo, isso é metáfora, não é? Essa pessoa lhe ilumina, essa pessoa deixa você feliz, não é? A minha boca é um túmulo, então você está dizendo que não fala nada. Mas o jeito de escrever é diferente, não é? Da metáfora, da comparação. Percebam na escrita, tá? Vamos ver alguns exemplos. Você não sabe que o amor é como uma flor? Essa frase, não é? É uma comparação. Quando nós estamos falando com alguém, não é? E aí usamos esta expressão, né? Você não sabe que o amor é como uma flor, né? Se ela é cuidada, ela fica linda, né? Ela se abre, ela cresce, ela está sempre viva. Mas se ela é maltratada, ela não é alimentada, ela murcha, ela não tem vida, não tem brilho. É assim as nossas relações interpessoais, não é? Na nossa família, a relação amorosa, em todos os aspectos. Se cuidamos, não é? Alimentamos amor nas pessoas que estão ao nosso redor, nós teremos uma relação interpessoal em qualquer esfera agradável, não é? Viva, cheia de vida, não é? Sem tantos conflitos. As pessoas estarão felizes, nós estaremos felizes também. Se isso não ocorre, o amor é como uma flor. Esse amor ele fica murcho, né? Sem vida, triste, acaba morrendo. É assim a flor. Que comparação, não é? Nós temos. Então, isso aí é comparação. Quando usamos esta frase, essa comparação, o amor é como uma planta. Se é regado, ele cresce. Se não é regado, se você plantar alguma plantinha lá, nasceu alguma plantinha, se você não regar, ela vai murchar, secar e morrer, acabar, extinguir. É assim o amor. Então, isso é poesia, isso é fazer poesia com uma frase. Vocês estão aprendendo a fazer poesia, que legal. Você não sabe que o amor é uma flor? Vejam a diferença quando falamos aqui. Você não sabe que o amor é como uma flor. Estamos comparando. Agora, quando falamos assim, você não sabe que o amor é uma flor? Aí é a metáfora. Olha a diferença na escrita, não é? Você não sabe que o amor é como uma flor. Se não for cuidado, ele vai morrer, não é? Mas você não sabe que o amor é uma flor. Você está afirmando que o amor é uma flor. E na figura de linguagem comparação, você está comparando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Vocês percebem a mudança nessa comunicação? Outro exemplo. O amor é como o motor do carro. Um carro sem motor, minha gente, ele anda? Não anda, ele para completamente. Não é verdade? O motor é a peça principal do carro.
Porque se não tiver o motor, quando o motorista pega o seu carro, ele automaticamente ele vai lá na chave e liga, não é? Se o motor está com problema, o carro não anda. Então, essa é uma comparação. O amor é como um motor, não é? Se não tem amor, as coisas não andam. Isso é poesia. Vamos fazer poesia no nosso dia a dia. O amor é o motor do carro. Eu estou afirmando, não é? Então, isso é metáfora. O amor é o motor do carro. Então, se o amor é o motor do carro, ele é primordial na vida do ser humano. Então, precisamos de mais amor, não é? Nos nossos dias. Isso em todas as relações. O amor afasta, olha, a raiva, não é? Os problemas pequenos que acontecem. O amor destrói as barreiras. O amor tira muitas dificuldades. Então, quando fazemos tudo com amor, tudo se torna leve. Então, isso também é poesia no nosso dia a dia. Então, vamos começar a vivenciar os nossos dias de forma diferente, com mais amor, não é? Porque o amor é primordial. E viver com amor é viver fazendo poesia. Então, esse exemplo da flor e do motor são exemplos que realmente é interessante e nos leva a uma reflexão de vida, não é? Porque o carro não tem vida sem motor. O motor é o principal. A flor também, se ela não é cuidada, ela morre. Então, é um bom exemplo, não é, de comparação e de afirmação para essa figura de linguagem. Em ambos os exemplos, as palavras que vêm depois explicam o que há de comum entre o amor e a flor, e entre o amor e o motor do carro. Eu deixei essa explicação para vocês para reforçar, porque independente do horário, do dia, vocês podem ter acesso a esta aula lá no nosso canal, e aí vocês reforçarão ainda mais, não é? Pelo slide, pela minha fala, aquilo que eu estou usando como exemplo nesta aula de poema e figura de linguagem. Observe que na metáfora, o elemento de conexão característico da comparação é a palavra como, não é? A palavra como não aparece na metáfora, né? Essa palavra como, que é o elemento principal da comparação, ela não aparece. Então, o que acontece na metáfora é que se faz uma comparação implícita. Vocês percebem que há uma comparação, mas ela é implícita. Quando eu digo assim, o amor é o motor do carro. Então, eu estou comparando o amor, o motor do carro é o amor. Se eu falo desse jeito, eu estou comparando dando este exemplo, trazendo essa comparação, mas ela está implícita. Mas quando eu uso, não é? São utilizados termos no sentido denotativo e transformando no modo conotativo. Já vimos isso em outra aula. Então, quando eu uso isso, falando, não é? O amor é o motor do carro, eu estou afirmando. E quando eu digo o amor é como o motor do carro, eu estou comparando, não é? O sentido real e o literal e o figurado, não é? Então, vamos lá. Quando um conectivo de comparação, conectivo é aquelas palavrinhas, quando estamos estudando, não é? As conjunções, estamos ali estudando, não é? As preposições, palavras que são conectivos dentro das orações, das frases. Então, quando usamos como, tal qual, tal como, assim, não é? Estamos comparando, são conectivos que ligam. Então, dentro da comparação da frase, quando você lê esta frase, não é? Trazendo esta figura de linguagem, você vai perceber esses conectivos. Né? Trata-se de um exemplo de comparação implícita. Você sabe que é uma metáfora, não é? É um exemplo de comparação. Não é? Quando você vê
não é? O amor é uma flor, não é? Então, você vai estar vendo que é uma metáfora, mas quando você vê o amor é como uma flor, o amor é como o motor do carro, quando você vê tal como o motor do carro, você perceberá que é uma figura de linguagem, comparação, que é um exemplo de comparação que está explícita. Quando você fala do outro jeito, não é? Você está vendo a metáfora, porque é um exemplo que está sendo usado com uma comparação implícita. Em outras palavras, a metáfora é uma comparação que não utiliza o conectivo, ou seja, ele está subentendido na frase. Está ali, não é? Subentendido. Ele é subentendido, implícito, é a mesma coisa. Tá, minha gente? Então, toda vez que lemos, né, tem um sentido aqui subentendido, implícito, porque ele está lá, mas não está, não é? Claro, o amor é uma flor, não, o amor é como uma flor. Você percebe, não é? E aí você reflete sobre isso, sobre as características, as qualidades da flor. E aí você percebe esse detalhe. Exemplos de frases com metáfora. O personagem do livro tem coração de pedra. E aí? Nós temos aqui um exemplo, não é? O personagem do livro tem coração de pedra. E aí? Tem um coração duro? Tem a ver? É uma metáfora isso. Em vez de dizer que o personagem do livro é insensível, podemos comparar o seu coração a uma pedra para expressar o quanto ele é duro. Então, quando falamos assim, nós estamos dizendo, né, fulano de tal tem um coração de pedra, nós estamos dizendo essa pessoa é uma pessoa insensível, não é? Então, isso é uma metáfora. Quando você ouvir alguém falando desse jeito, isso é uma metáfora. Lembra aí, tá? Essa comparação implícita dá mais ênfase à beleza, à frase. Então, em vez de você dizer, você é muito sensível, você diz, mas o seu coração é de pedra, viu? Então, assim, você está usando uma figura de linguagem. Exemplo, Gabriel é um gato, né? Quando você diz assim, ou Gabriela é uma gata, é uma gatinha, não é? Quando você se expressa dessa forma, alguém se expressa, você escuta alguém falando assim, subentende-se, a mensagem implícita aí é que Gabriel, Gabriela tem uma beleza felina. Então, percebam aí, não é? Os detalhes da frase expressa. Então, tem uma figura de linguagem aí, não é? Que é metáfora. Nós não vemos aqui os conectivos que eu apresentei para vocês, como, assim, tal como. Não tem esses conectivos. Tem Gabriel é um gato, é uma afirmação. Então, é metáfora. Hora de praticar. Vamos praticar aquilo que aprendemos, não é? Então, nós temos um pouquinho a mais na aula de hoje de conhecimento de poema e figura de linguagem. E aí estamos revendo, não é? Vendo alguns conceitos e revendo outros. Nesta aula, vocês tiveram essas informações que foram valiosas. A diferença, eu apresentei apenas 2 figuras de linguagem. Na próxima aula, vocês terão outras figuras de linguagem, não é? Eu trarei para vocês exemplo de personificação, não é? Vou trazer para vocês o que é uma prosopopeia, e aí se orienta aí, não é? Nos horários, preste atenção aí nas informações e fica ligadinho no nosso canal para não perder a continuação desta aula, tá bom? Então, hoje aprendemos a diferença entre metáfora e comparação. Neste exercício que nós temos aqui, essa atividade que eu deixo para vocês, nós temos em quais alternativas foram usadas metáforas e em quais foram usadas comparações.
Percebam. Letra A. Ele é simplesmente um deus grego. É alguém que está, não é assim, admirado com a beleza. Quando expressamos assim uma deusa grega também, não é, para não usarmos só o masculino, então ele é simplesmente um deus grego, uma deusa grega, então nós estamos usando aqui o quê? Metáfora ou comparação. Dentro da nossa aula aí, o que você aprendeu? Eu garanto que vocês já sabem, não é? Lembrando que a metáfora afirma e a figura de linguagem, comparação, ela compara, não é? Traz, de certa forma, aquele sentido implícito, subentendido. Ele é bonito como um deus grego. Olha a diferença. Eu sei que vocês já estão ligadinhos aí, estão entendendo, não é? Suas palavras são doces da minha infância. E aí, afirmação, não é? Se é afirmação, eu estou dizendo que as palavras de alguém eram os doces da minha infância. São palavras agradáveis. Eu estou afirmando. E aí, é a figura de linguagem que vocês já sabem, eu não vou falar. Age como um burro. Eu estou comparando, não é? Há uma expressão forte, não é? Eu estou dizendo que alguém, apesar de que eu tenho que afirmar que o animal, o burro, ele é inteligente, tá? Então, mas em alguma atitude, alguém, não é? Estou fazendo uma comparação. Letra E. Aquele homem é um burro. Eu estou afirmando, não é? Por algum motivo, não é? O burro não é sinônimo de burrice, não é? De não saber nada. Ele é um animal também inteligente, não é? As respostas eu deixo para vocês aqui desse exercício. Não importa o dia, a hora que vocês estarão assistindo essa aula, gostaria de convidar vocês a estarem entrando em contato, não é, o tempo todo com a professora de vocês, conversando com ela. Aluno que pergunta, aluno que interage, é aluno que cresce. Então, não fiquem calados, perguntem, questionem. Isso faz um bem incrível, sabe? E ajuda você a crescer no seu dia a dia, não é? No seu desenvolvimento intelectual. Então, esperamos vocês dentro do aplicativo, interagindo. Esperamos que vocês estejam interagindo diariamente com a professora de vocês, nos horários de aula, tá? Então, estamos aqui só reforçando aquilo que os nossos colegas estão fazendo na sala de aula. Então, tenham todos um ótimo dia, seja dia, noite, o horário que for que você esteja vendo esta aula, não é? O nosso desejo é que vocês estejam bem. Então, até a próxima. Até mais.